E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalizar todas as origens que o Superman teve, né? E vamos também explicar o que é o metaverso e por que o Superman é tão importante para ele. Lembrando que essa é a terceira e última parte, né? Nas partes anteriores vocês vão encontrar aqui o link na descrição. Sugiro até vocês dar uma olhada primeiro lá e depois volta até aqui, né? Que vai entender um pouco melhor como o Superman evoluiu ao longo do tempo. E aqui nesse vídeo vamos começar com a versão do Superman dos 952. Para entender como foi gerado os 952, primeiro temos que entender o que foi o Flashpoint, né? Que na verdade, quando o Barry decide tentar salvar sua mãe, ele volta no tempo para isso, ele acaba alterando essa linha do tempo e acabou mudando muita coisa. Então ele se arrepende e tenta voltar para corrigir, ou seja, impedir ele mesmo de salvar a própria mãe. Com isso, gerou uma brecha, né, na linha do tempo, e foi aí que gerou essa mudança que muitos acharam que ser culpa somente do Barry. Mas aí que acontece essa mudança. Ao invés de retornar para o universo pós-crise, ele acabou criando um outro universo, na verdade um outro multiverso, né, que virou os 952. Para explicar melhor o que aconteceu, vamos voltar até o final de Watchmen. Né? Para quem não sabe, o Watchmen se passa separadamente do multiverso DC. Lá em 86, né, que foi o final do Watchmen, o Dr. Manhattan deixa aquele universo e fala que talvez até crie um. E quando o Barry está tentando consertar o que ele fez, né, no Flashpoint, tentando retornar ao pós-crise, o Dr. Manhattan ele aproveita essa deixa, né, e ele entra para o multiverso DC. Ele vai parar exatamente na data 18 de abril de 38, que é justamente a data de lançamento da Action Comics número 1. E lá ele escuta até uma notícia de rádio, né, sobre um homem que estava levantando um carro, né, com as mãos. Ele até estranha, assim, que geralmente pessoas não têm poderes, a não ser ele, pelo menos no universo do Watchmen. E foi a primeira vez que o mundo também escutava sobre o Superman. Né? Na verdade, foi até o começo da Era dos Heróis, porque logo a partir daí surgiu o Alan Scott, né, que encontra a Lanterna, né, do Lanterna Verde, lá após um acidente de metrô, e vira, né, justamente o Lanterna Verde. O Jay Garrick, ele sofre um acidente com produtos químicos, e daí ele vira o Flash. Então vários desses heróis dos anos 40, eles começam a surgir após o Superman, e depois até eles se juntam e formam a Sociedade da Justiça da América. E só explicando um pouquinho, é que assim, o Dr. Manhattan, ele foi parar, na verdade, na Terra 2, ou seja, na Era de Ouro, foi justamente aquela primeira versão do Superman que nós contamos na parte 1, né? Tá até o link também aqui em cima. E nessa Terra 2, né, existia o Superman, existia a Sociedade da Justiça. Então o Dr. Manhattan também é um ser meio que onipresente. Ele enxerga tanto o passado, o presente e o futuro. Né? Fica passando todas as imagens ao longo da cabeça dele. Então ele começa a avançar um pouco no tempo para ver o futuro desse universo e do nada para de existir o Superman. Ele não o enxerga mais. Ou seja, continua existindo a Sociedade da Justiça, mas sem o Superman. E até assim, você pode até pensar, talvez dali, ele é uma teoria já minha, ele foi pro universo pós-crise, né? Porque a Sociedade da Justiça continua existindo nos anos 40, mas o Superman só surge bem depois, lá nos anos 80. Depois ele tenta investigar, mas cadê o Superman? Então ele foi lá, começa a avançar no tempo, e daí ele já vai para outro reboot. Na verdade, ele chega na Terra 1 pré-crise, porque é justamente em 1956 que foi a primeira aparição do Superman, né, tipo, em público, lá no caso, na Terra 1. Então é aí que ele enxerga, o Superman não chegou, né, bem antes na Terra, mais ou menos em 1915. Ele chegou bem depois, porque se ele estava com 25 anos em 1956, né, então teve essa diferença. Então foi mudada essa realidade. E essa alteração, né, da chegada do Superman acabou alterando todo o multiverso. Então o Dr. Manhattan começou também a avançar mais no tempo para ver o que estava acontecendo. Agora o Superman não tinha aparecido mais em 56, ele estava aparecendo em outubro de 86. Ou seja, ele estava enxergando justamente a origem do John Byrne no pós-crise. Depois um pouco mais, muda novamente, ou seja, ele estava vendo a origem do Mark Waid. E depois muda mais uma vez, ou seja, ele já estava vendo a origem do Geoff Jones. Então ele vê todas essas origens que nós contamos nos vídeos anteriores. E da mesma forma, o Dr. Manhattan enxerga o que acontece com os pais do Clark também. Em uma realidade, eles morrem. No caso, tanto na Terra 1 como na Terra 2, até o John, né, na Terra 2 e o Jonathan na Terra 1, ambos fazem o Clark prometer que vai ajudar as pessoas.
Já no caso da origem do John Byrne, eles estão vivos. Eles ajudam até o Clark a virar o Superman, eles fazem a roupa e tudo mais. E já na origem do Geoff Johns, o Jonathan acaba morrendo de um ataque do coração, né? Pouco tempo depois do Clark virar o Superman. Então o Manhattan percebe que o Superman é meio que o centro desse universo, né? Ele até fica curioso e decide alterar esse universo, né? O universo pós-crise, simplesmente movendo um pouco a lanterna do Alan Scott, para que ele não alcançasse a tempo e acabasse morrendo no acidente de trem. E mais ainda, o Manhattan ele acaba percebendo que esse universo não é meio que parte do multiverso, e sim os outros mundos paralelos que reagem a ele. Ou seja, esse universo canônico, né, que nós vivemos nas histórias DC, na verdade ele é o metaverso. Então ele é muito mais importante que os demais. E por conta que o Manhattan removeu essa peça-chave para a formação da Sociedade da Justiça, no pós-crise, isso afeta justamente a origem do Superman. Então acaba que tudo mudou novamente. E é assim o nascimento verdadeiro dos Novos 52. Então, como ficou a nova origem do Superman? Antes de enviar, né, o Kal-El como bebê, né, no foguete, o Jor-El ele até cogita a chance, né, de tanto ele como a Lara fugirem para a Zona Fantasma. Mas aí os prisioneiros da Zona Fantasma ameaçam, né, a vida deles. Elas chegam lá, vocês vão ser torturados e tal. E nessa cogitação, o Krypto acaba sem querer caindo na Zona Fantasma. O Krypto aqui, na verdade, parece até mais um lobo, né, uma versão mais agressiva, né, do nosso cão que a gente vê ao longo das histórias. E não resta outra escolha a não ser realmente enviar o Kal-El sozinho, né, para um planeta, né, com um sol jovem e até a gravidade um pouco menor, para que ele tenha poderes e ele consiga, né, desenvolver toda essa parte. A nave do Superman ela é guiada por uma inteligência artificial do Brainiac, na verdade é uma versão 1.0, não é a parte maligna ainda, que antes de chegar na Terra, o sistema dá uma falhada e é aí que justamente ela cai nesse planeta, ou seja, talvez ela nem caísse, talvez ele estava procurando um planeta ainda mais desenvolvido, né, com esse sol amarelo. E é daí, né, que o Clark cai, Smallville, como conhecemos, ele é achado pelos Kent, que consideravam um presente, já que a Martha tinha acabado de sofrer um aborto espontâneo há pouco tempo, ele estava tentando engravidar e nunca tinha dado certo. Nessa versão, os Kent não levam a nave para a fazenda, não deu tempo. Até o exército chega logo em pouco tempo e a nave é levada para uma base militar. Toda a infância do Clark até a fase adulta não é muito explorada. O que vale a pena mencionar nessa versão é o seguinte: o jovem Clark, ele conhece a Legião dos Super-Heróis, né? Aí continua existindo, mas ele não era mais Superboy. Ele até só não conseguia voar, ele só conseguia voar com a Legião graças ao anel da Legião, né? Que dá esse poder de voo. Outro detalhe é que no baile de formatura do Clark ocorre uma distorção no tempo e espaço, na verdade, e o Clark no futuro, né, já Superman, ele aparece na mesma posição do Clark e o Jonathan percebe a importância que ele terá, né, que o Clark terá no futuro. Né, ele será um herói e tudo mais. E também ele percebe que ele e a Martha não estarão vivos para isso acontecer. E nesse mesmo dia do baile, um pouco mais cedo, um vilão da quinta dimensão, vou até colocar o nome aqui na descrição porque o nome é bem estranho, ele acaba sabotando o carro do Jonathan e os pais do Clark morrem em um acidente de carro. No caso, a Martha ela já morre logo no primeiro impacto, mas o Jonathan ainda está meio moribundo e quando o Clark chega, ele faz a mesma coisa, né? Ele faz o Clark prometer que vai ajudar as pessoas, muito inspirado do que ele viu nessa versão do Superman do futuro. Essa versão do Clark, ela é muito inspirada na da Era de Ouro, né? O Morrison que escreveu todo esse arco aqui inicial, ele fez mais um Ctrl+C, Ctrl+V, né? da parte lá da Era de Ouro. Vários pontos vocês vão conseguir identificar. Primeiro que assim, o Clark se muda para Metrópolis e ele não vai trabalhar no planeta diário, e sim na Estrela Diária, né? Que agora nesse universo existe dois, tanto planeta como Estrela Diária, e tanto o chefe do Clark aqui também é o George Taylor, né? O mesmo nós contamos na parte 1 desse vídeo. No planeta diário trabalha tanto a Lois como o Jimmy. Até o Jimmy aqui é melhor amigo do Clark, eles se conhecem e aparentemente os dois têm a mesma idade. A Lois eles nunca foram interesse amoroso nessa versão, não deu tempo de desenvolver tudo. Outras semelhanças também em relação à Terra 2 é que ele não voava nos primeiros meses. E também ele era perseguido pelos policiais, porque assim como na Terra 2, ele dava uma ameaçada nos bandidos, assim, ele batia mesmo e tal. Muitos até realmente criticam, achando que o Superman perdeu a essência, mas, entre aspas, depende do que você define como essência Superman. Essa parte do Superman existiu, né? Tá na história, foi a primeira versão dele.
Então o Morrison quis recuperar isso para tentar fazer uma versão mais distorcida do personagem. Outro detalhe também é que o Superman, nos primeiros meses, não sabe bem quanto tempo ele está atuando com o Superman, na verdade, ele não tinha o uniforme, o traje clássico. Ele usava, na verdade, uma calça jeans e uma camiseta, né, com o símbolo lá da Kryptoniano do Oeste. Né? Na verdade, ele mandou imprimir mais ou menos umas 50 camisetas. Algumas até foram brancas, que no cara do fornecedor não tinha todas as azuis. Aí ele usava essas camisas, rasgava. Na verdade, o símbolo S, ele se inspirou por causa da capa, né? A capa que ele usa, né? A capa veio, era o manto que veio na nave, é uma capa indestrutível, assim como o pré-crise, né? E tinha justamente o símbolo S que ele coloca na camisa também. E o Clark só consegue o seu uniforme, né? O traje Superman, quando ele enfrenta justamente o Brainiac, né? Lá que estava lá em uma nave. Lá tinha esse traje kryptoniano que ele usa, e na verdade esse traje é meio que uma armadura. Ele se forma a partir do símbolo. Né? Vocês conseguem até ver na imagem aqui. E após derrotar o Brainiac, ele usa a nave dele, né, como Fortaleza da Solidão por um tempo. Depois, né, no futuro, que ele vai ter a Fortaleza lá no Ártico nessa versão também. Particularmente, eu acho essa pior também versão do Superman, né? O Morrison, ele realmente, essa primeira fase, ele complica muito gratuitamente a história. Ele coloca uns aspectos, uns vai e volta no tempo, que acaba que você meio que perde um pouco a vontade de ler, né? Assim, então, ele é um pouco viajado desnecessariamente, né? Mas, para quem gosta, fica a dica aí depois. E agora vamos fazer uma pequena pausa nesse Superman 952. Que é assim, durante a saga Convergência, em 2015, o Brainiac pré-crise, ele começou a coletar várias cidades de várias terras, várias linhas e vários reboots diferentes, certo? Tem cidade do pré-crise, do pós-crise, de outras linhas temporais, tem do Injustice e assim vai. Então ficamos sabendo que o Superman e a Lois do pós-crise, eles foram abduzidos pelo Brainiac, então eles continuavam existindo. A Lois aqui, ela tá grávida e no final dessa saga e da Convergência, nasce o filho deles, né, que é o Jonathan Samuel Kent. Após esses eventos, o Superman e a Lois, eles foram enviados para a Terra Zero dos 952. Então meio que voltou, teve um novo reboot dos 952 e agora o Superman sempre esteve lá. Na verdade ele até estava lá naquela luta da Liga da Justiça, lá inicialmente contra o Darkseid, e o Superman estava vendo de longe. E até ele percebe que esse mundo não confia muito no Superman deles. E é aí que ele decide, juntamente com a Lois, se manter, né, anônimos, escondidos durante muitos anos, né, para ver o que acontece. Porque até também existia dois Supermans, né, e tinha duas Lois Lanes nesse universo. Então poderia gerar essa confusão. Então acho que se passaram mais ou menos uns 8 a 10 anos e o Clark, agora barbudo, ele agia como Superman, né, com o uniforme preto, mas às escondidas, só para dar aquela salvada, não aparecer em público. Então ele atuava assim. Então ninguém tinha percebido isso. Um pouco antes da DC abandonar os seus 952 e começar a saga Renascimento, o Superman dos 952 descobre que ele está morrendo. Tem até 3 causas possíveis. Toda essa parte do Superman Renascimento, final dos 952, a gente contou num podcast. Vocês podem encontrar lá no Spotify, nosso podcast número 44, né, Superman Renascimento, no podcast, que nós contamos todos os detalhes sobre isso aqui também. Então, assim, o Clark dos 952, ele acaba morrendo de uma explosão, ele se auto-explode. A Lana e a Lois, também dos 952, elas são atingidas por essa explosão e ganham poderes, né? E pouco tempo depois a Lois não aguenta com esses poderes e acaba morrendo também. Então eles meio que eliminaram, né? No caso, há tanta cópia, né, do Superman e da Lois. Então, a própria Lois e o Superman do pós-crise poderiam já aparecer em público, né, e assumir a personalidade deles. É meio falho porque a Lois, né, e o Superman são bem mais velhos que as suas versões 952, mas aparentemente poucos percebem isso. O Superman o pessoal percebe, mas a Lois não. E também nessa mesma hora, o Jonathan, o filho deles, manifesta seus poderes e assume o manto de Superboy. Aí, como eu falei, nesse podcast vocês vão ver bem mais detalhes, mas tem todo um arco que aparece um outro Clark, né, que depois ficamos sabendo que ele era o Mr. Mxyzptlk, e após uma batalha entre ele e o Superman, acontece mais outro mini reboot, né? As linhas do tempo, tanto Superman pós-crise como os 952, elas se misturaram. Então, volta a valer a origem do Geoff Johns, lá do pós-crise, mas também tem algumas mudanças. Agora, o Clark não foi mais Superboy, lá no Geoff Johns ele foi escondido, e os pais deles continuaram morrendo num acidente de carro, justamente igual aos 952.
E finalmente podemos, né, começamos esse vídeo com a saga Relógio do Apocalipse, podemos voltar justamente para ela, que eles vão consertar tudo isso. O Dr. Manhattan, ele nessa saga do Relógio do Apocalipse, ele tinha uma visão do futuro que o Superman ou o matava, ou o próprio Manhattan achava que tinha destruído o universo. Ele não estava conseguindo ver o futuro, estava tudo escuro. Quando chega esse momento, o Superman usa seu maior poder, que seria o diálogo e a compreensão. Ele entende, apesar do Manhattan falar, meio que provocar, que foi ele que matou os pais, ele que mudou tudo, o Superman, ele acha assim, você deve ter tido algum motivo para isso, né? Então é nessa hora que o Manhattan percebe a bondade no Superman e ele tá, entendi tudo já, eu vou desfazer o que eu fiz lá, aquele experimento. Então ele desfaz o que ele fez lá durante o Flashpoint. Então ele move de volta a lanterna do Alan Scott. Ou seja, a Sociedade da Justiça volta a existir, né? Que nem no pós-crise. Um outro detalhe nessa versão do Renascimento da Origem é que o Jonathan, né, o Jonathan Kent, o pai, tô falando agora, ele não tinha muitos exemplos de herói. A Sociedade da Justiça não existia. Então ele tinha medo do Clark ser o primeiro herói, ele tinha medo do que aconteceria com ele. Então ele não gostava que ele salvasse as pessoas. Mas justamente com a volta da Era dos Heróis, então não seria mais uma novidade. Então nessa nova realidade, o Jonathan incentiva o Clark a ser herói. Então justamente o Clark salva os pais, né, do acidente de carro, justamente vestido como Superboy. Então voltou o Superboy, volta a existir a Legião dos Super-Heróis. Então é isso, toda essa bagunça de vai e volta, e no final ficou uma versão bem parecida com a versão pós-crise, né? Poucas modificações, um ponto aqui, um ponto ali, mas a versão do Geoff Johns ainda é a versão praticamente completa de toda a Origem do Superman, se você for ler hoje em dia. O que está valendo é o que está lá, certo? Para finalizar esse vídeo, vamos fazer uma menção honrosa, porque recentemente saiu aquela revista Gerações, né? E a segunda edição seria Gerações Forjadas, né? Que seria após a saga Death Metal. Um vilão está destruindo a linha temporal e até o Kamandi viaja no passado e começa a juntar vários heróis, né? De vários reboots diferentes. Entre ele está a Doutora Luz, aquela personagem muito importante na Crise nas Infinitas Terras. E nessa andança pelo tempo, a Doutora Luz vai parar lá na Krypton do pré-crise. E ficamos sabendo que, originalmente, essa Krypton ia explodir bem antes do Kal-El nascer. Né? Ela estava grávida. Então, a Doutora Luz usa seus poderes para adiar em alguns meses o destino de Krypton. Então, graças a esse retcon, o Superman da Terra 1 é explicado que ele só existe graças à Doutora Luz. Certo? Pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, né, de toda essa saga Origens, deixa o like, diga nos comentários quais outros heróis você gostaria de ver. Né? Divulga para seu amigo que é fã da DC, fã do Superman. Então é isso. Então, até a próxima semana e valeu!